gravar, e depois eu vou baixar o link para deixar também para você à disposição, colocar também no seu YouTube, tá certo? Então, agora a palavra é toda com você. Tá? E depois, quem quiser fazer pergunta, pode colocar aqui na live, tá certo? Que a gente já está à disposição. Ok, bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com o Isaac. Quando o Isaac me fez o convite, eu fiquei muito feliz. Tenho uma relação muito forte com a cidade de Curitiba, já vivi aí em dois momentos distintos e muito, muito importantes da minha vida, e é sempre um prazer voltar a contactar com essa cidade que eu gosto tanto. E principalmente para falar de um tema que me é muito próximo, né? Como o Isaac, ele inicialmente colocou em relação ao meu histórico, desde o mestrado, isso em 2001, ou seja, a gente está já há quase 20 anos estudando consumo, e nesse tempo a gente vai naturalmente ganhando familiaridade com o assunto, além de profundidade com que se pesquisa, né? Desde o meu doutorado, quando eu concluí o doutorado, que eu ingressei na Federal do Paraná como professor, eu comecei a pesquisar consumo sustentável. E esse tema de pesquisa, ele também me acompanhou quando eu saí da Universidade Federal do Paraná e fui para a Federal do Ceará, né? E foi essa perspectiva de estudar o consumo sustentável que me levou a criar o LES, que é o laboratório que eu coordeno atualmente na Federal do Ceará, que é o Laboratório de Estratégia para a Sociedade Sustentável. Esse laboratório, eu vou falar rapidamente dele, para que vocês entendam como que ocorre a pesquisa sobre consumo sustentável. Esse laboratório, ele faz pesquisas amparado por dois eixos. Um eixo é o consumo sustentável e um outro eixo que é a política pública. A política pública em relação ao consumo. Então, a gente fala de consumo tanto do ponto de vista do indivíduo que compra, quanto do cidadão que recebe os serviços que são prestados pelo Estado. Então, a gente atua em pesquisa nesses dois campos. Quando o Isaac me convidou para vir aqui passar esse momento com vocês, trocando experiência com vocês, ele me pediu que falasse um pouco dessa pesquisa que eu acabei de fazer, que foi a pesquisa do meu pós-doutorado. Essa pesquisa foi feita sob a supervisão do professor Matheus Pontio, lá da ESPM São Paulo, Escola Superior de Propaganda e Marketing, e foi uma pesquisa muito ousada, porque a intenção que eu propus para a ESPM foi levantar as práticas de consumo sustentável do brasileiro. Mas a ideia era uma ideia não somente preencher questionários pela internet, como convencionalmente a gente faz. A ideia que eu levei foi que essa coleta de dados ela pudesse ocorrer no país inteiro, né? Com a pesquisa, eu pudesse percorrer o país inteiro para, efetivamente, coletar dados sobre o consumo sustentável do brasileiro. Isso nunca foi feito, a pesquisa na área de consumo, a pesquisa dessa abrangência, tá? E, ao apresentar a proposta, a ESPM embarcou na ideia e a pesquisa foi realizada de julho de 2018 a agosto de 2019. Tá? Então, hoje, nós estamos num momento ainda de análise de dados. Alguns dados, eles já começam a ser publicados sobre a pesquisa, mas eu ainda estou com muito material sendo processado, sendo analisado, e que vai se transformar
tanto em trabalhos acadêmicos, como já tem propiciado algumas atuações com relação à sociedade. Eu fiz uma pequena apresentação para que ficasse mais didático o entendimento da pesquisa e os pontos que eu elenquei. Eu vou seguir, eu creio que seja parecido com o MIT, que é o que a gente está... Você vai aparecer para você aqui um quadradinho com a setinha para cima. Você clica nele tá, e aí... exatamente. Aí você pode compartilhar. Aí compartilha o arquivo que já está aberto, não é isso? Isso mesmo, o arquivo que já está aberto. Tânia, bem-vinda também, tá? Eu não estou conseguindo colocá-lo, viu, Isaac? Não está conseguindo? Você quer baixar, mandar para mim aqui? Opa. Sandra, bem-vinda. Tá. Beleza. Será que... Mas eu acho que você tem autorização para poder compartilhar isso. Deixa eu ter... Mas se você quiser, você pode dar uma apresentação para mim. E eu abro aqui. eu acho que eu vou fazer isso então, Isaac. Eu vou fazer isso então. Pode mandar pelo WhatsApp que eu abro para você. Só um minutinho, gente, tá certo? Deu problema, deu síndrome de Ludmilla, tá certo? Síndrome de Ludmilla é quando a gente está na live e cai na piscina, tá bom? Então, acontece essas coisas, tá? Síndrome de Ludmilla. Mas aqui ninguém vai cair na piscina, não. Por onde? É porque quando acontece alguma coisinha assim, entendeu? É síndrome de Ludmilla. Atrasa mais, entendeu? Você mandou para mim? Estou encaminhando. Já encaminhei o e-mail. Só um minutinho. Está indo. Okay. Enquanto o Isaac recebe o e-mail... Só um instantinho, porque com o Teams aberto, tá certo? Como? Com o Teams aberto, tudo fica mais lento. Tá. É um problema sério. O Teams aberto, ele deixa tudo mais lento. Tanto não chegou para mim ainda. Não, ele realmente está lento aqui. Ele está, como tem muitas imagens, é um arquivo pesado, mas ele está carregando. Mais uns 30 segundos ele chega aí. Ok, estou aqui, então, alguém está guardando no lobby, tá certo? Bom, só para avisar para você, nossa amiga Tânia Sim, Sandra Sim, tá certo? Está assistindo você aqui na live, tá bom? Que felicidade saber que estão aí. Estão aqui. Queridos, saudades de vocês. Saudade, Sandra. Sandra é uma grande amiga que também fez parte da nossa turma de mestrado aí da Federal do Paraná. E hoje é uma grande guerreira na Federal do Litoral. Isso. Estou baixando aqui a aula. Ok. Só instantinho que ele pesar, mas pode falar, se você fica à vontade. Tá? Então, deixa eu começar a dar uma ideia de como surgiu a pesquisa. Na década de 80,
nos Estados Unidos, foi feita uma pesquisa que se chamou Odisseia do Comportamento do Consumidor, em que um grupo de pesquisadores, eles percorreram o território americano, passando por vários estados, e coletaram dados sobre o comportamento de consumo do americano. Essa pesquisa ela teve uma repercussão mundial, porque até então nunca tinha sido feita uma pesquisa sobre consumo com esse nível de abrangência. Quando eu comecei a idealizar meu projeto de pesquisa do pós-doutorado, imediatamente me veio a lembrança da Odisseia que foi feita pelos americanos. E aí foi clareando na minha mente a intenção de fazer uma Odisseia, só que percorrendo o Brasil e com o objetivo de mapear práticas de consumo sustentável do brasileiro. Então, foi assim que surgiu a ideia da pesquisa. Antes de começar a falar mais da pesquisa, quando a gente fala de consumo sustentável, eu acho que é importante a gente trazer uma clareza em relação ao que a gente trata quando fala de consumo sustentável, né? Existe uma tendência a gente a imaginar que os indivíduos ou eles são sustentáveis ou eles não são sustentáveis. Audiência para eles, viu? Como? Mas não vai ver, não, hein? Vou pedir para as pessoas deixarem o microfone no silencioso, tá? Pode continuar. Atenção. Alô? Áureo, você caiu? Não, tá aqui. Tá ok, à vontade. Já estou com a apresentação aqui, tá? Quando você quiser, eu posso... Pode abrir, Isaac, então, por favor. Aqui, tá certo? Tá abrindo, peraí. Pronto. Tá vendo aí, pessoal? Aparece aí? Sim, aparece. Beleza. Pronto, apareceu. Beleza. Então, Isaac, clica no slide 2, por favor. Ok. Pronto. Aqui? Isso. Então, esse foi o título da pesquisa, Odisseia do Consumo Sustentável. E o objetivo foi a gente identificar as práticas e modelos que explicassem o consumo sustentável do brasileiro. Tá? Essa foto aí foi a foto tirada no momento em que a gente estava partindo para a primeira rota da pesquisa. Eu vou já falar das rotas que nós fizemos. Você pode passar o slide, por favor? Pode ser. Passou? Pronto, passou. Então, qual foi a ideia da pesquisa? Percorrer o Brasil, passar pelas 5 regiões, tá? E passar também pelos principais pontos de turismo de natureza do Brasil, coletando dados sobre o comportamento do consumo sustentável do brasileiro. Por que foram incluídos os pontos de turismo de natureza? Porque essa pesquisa, na realidade, ela foi um agrupamento de 3 pesquisas distintas. Tá? Uma primeira pesquisa, nós aplicávamos os questionários com os moradores das cidades que a gente parava para fazer a coleta, e aí era um questionário convencional, tá? Com 82 perguntas sobre algumas práticas e algumas características desses moradores. Tá? Nesse mesmo local em que nós aplicávamos esses questionários, nós selecionávamos alguns consumidores e nós fazíamos entrevistas, aí uma entrevista em profundidade, entrevistas que duravam de
de 40 minutos a quase 2 horas, em que nós, de uma maneira bem natural, começávamos a conversar, com autorização, tudo gravado em vídeo e em áudio, mas a gente ia conversando sobre as rotinas do domicílio, as rotinas do lar, mas com o intuito de, dessa discussão, dessa conversa, conseguir extrair as práticas mais sustentáveis em cada um desses entrevistados. Então, nós tínhamos essa primeira pesquisa, que eram os questionários aplicados com moradores, a segunda pesquisa, em que nós fazíamos entrevistas nas residências, e aí eram entrevistas mesmo, como se fosse um bate-papo, mas com um objetivo muito claro. Isaac, a apresentação sumiu aqui, ó. Voltou agora, não? Pronto. E a terceira pesquisa, eram questionários em que nós aplicávamos nos pontos de turismo de natureza, porque ela tinha um outro objetivo. O objetivo era a gente verificar se o turista de natureza, se ele tinha um comportamento sustentável, se ele tinha características de ser um turista com um comportamento mais responsável e consciente do local que ele tinha escolhido para fazer o turismo. Então, essa pesquisa, ela percorreu o país inteiro, mas com o objetivo de coletar esses 3 tipos de dados. Tá? Você pode passar o slide, por favor, Isaac? Ok. Pronto. Pronto, então, para que a gente pudesse percorrer as 5 regiões do país, eu defini 4 rotas. Né? E essas rotas, a primeira rota foi a Rota Nordeste, tá? Ela foi completamente percorrida de carro. Então, a saída foi daqui de Fortaleza, paramos em Juazeiro, no Ceará, depois fomos até Piranhas, em Alagoas, depois para Tiquaruçu, na Bahia, depois Feira de Santana, na Bahia, fomos até Lençóis, na Bahia, que é na Chapada Diamantina. De lá partimos para Petrolina e de Petrolina para Picos, no Piauí. E de Picos, no Piauí, nós retornamos para Fortaleza. Então, essa primeira rota, ela circulou a região Nordeste quase que completamente. Nós passamos por quase todos os estados, faltou somente Maranhão e Sergipe, tá? do Nordeste. Tá? A rota, isso aconteceu em setembro de 2018, tá? E esse trajeto ele foi percorrido por mim e por um aluno de mestrado que era meu orientando de mestrado. Tá? A Rota 2, que foi a rota da região norte do país, ela foi percorrida, na realidade, de 3 modais. O primeiro modal, saí de Fortaleza de avião e fui direto para Santarém, no centro do estado do Pará. De Santarém, eu peguei um barco, descendo o rio Amazonas, até Manaus. Foram 2 dias de barco. Essa foto que tem aí, que vocês estão vendo, foi a foto que eu tirei no barco. Eu fui numa dessas redes, por sinal, essa rede azul, que está aí bem no centro da foto, era a rede que eu dormia. Tá? Então, de Santarém a Manaus, esse trajeto foi feito de barco, e aí, em Manaus, além da coleta feita na capital Manaus, nós também fomos para Presidente Figueiredo, que é uma cidade que fica próxima a Manaus, e para quem conhece a região norte, é uma cidade que fica a 150 quilômetros de Manaus e que tem um complexo de cachoeiras
mais de 100 cachoeiras no município de Presidente Figueiredo. Então, fizemos esse trajeto por terra, de Manaus até Presidente Figueiredo, retornamos para Manaus, e aí de Manaus retornamos de avião para Fortaleza. A Rota 3 foi a rota mais extensa, porque ela cobriu o Sudeste e o Centro-Oeste. A saída dela foi em São Paulo, capital, lá da ESPM, São Paulo, de carro, e aí a primeira parada foi em Presidente Prudente, em São Paulo, já no limite de São Paulo, já com Mato Grosso, cidade de Presidente Prudente, que coletamos dados em Presidente Prudente, e aí de lá entramos para o Mato Grosso, fomos até Bonito, de Mato Grosso para Campo Grande, de Campo Grande para Goiânia. Essas cidades, esses pontos que eu estou falando, foram pontos de coleta, pontos em que nós paramos para coletar os dados da pesquisa. De Goiânia para Brasília, e de Brasília eu retornei a São Paulo, fechando a Rota 3. E a Rota 4, eu saí de Fortaleza de avião e fui direto para Foz do Iguaçu. De Foz do Iguaçu, peguei outro voo para Porto Alegre, e aí de Porto Alegre fui de carro até o Rio Grande, no extremo do Rio Grande do Sul, o Rio Grande fica a 200 quilômetros da ponta limite do nosso país. Do Rio Grande, retornei para Porto Alegre, por terra, de Porto Alegre para Curitiba, e fechei a Rota Sul coletando dados aí em Curitiba. Então, com isso dá para ter uma noção da abrangência da pesquisa, percorrendo as 5 regiões do país e os 14 estados do Brasil. Você pode passar o slide, por favor, Isaac? Já passei. E aí, como eu falei no início, todo esse esforço foi para coletar 3 pesquisas, né? A pesquisa 1 foi a pesquisa em que eu identificava, ao chegar numa cidade, eu identificava um chefe de domicílio, uma dona de casa ou um casal, as pessoas que residiam em determinado domicílio, e aí eu fazia a proposta de fazer uma entrevista em profundidade, gravada em áudio e vídeo, a respeito das rotinas do domicílio. Esse era o objetivo que eu colocava. Eu não colocava que eu ia pesquisar as práticas de consumo sustentável. Por quê? Porque eu sabia que se eu chegasse para qualquer entrevistado e dissesse, eu vim aqui para você falar da sua prática de consumo sustentável, a probabilidade é que ele começasse a me descrever determinadas práticas que não necessariamente fossem reais. Então, a colocação inicial era sempre em relação às rotinas do domicílio. Apesar de que, à medida que a pesquisa ia sendo conduzida, naturalmente o entrevistado percebia do que eu estava falando. Mas isso ajudava muito a gente a identificar depoimentos mais realísticos. Tá? E aí, nessa entrevista, eu começava perguntando como eram as rotinas de cozinhar em casa, quem cozinhava, a frequência, quem fazia compras para casa, que tipo de estabelecimento fazia compra de alimento, como que descartava o lixo da residência. E aí, a partir daí, eu ia entrando em temas que já focavam mais para a questão da sustentabilidade. Como era o consumo de água, como era o consumo de energia elétrica. A água e a energia elétrica, na pesquisa sobre o consumo sustentável, são os 2 itens que são considerados como itens de economia de recursos naturais. Tá? Então, eu passava um bom tempo da pesquisa falando sobre como eram as rotinas de consumo de água e de energia elétrica.
Depois disso, eu começava a discutir o que, na área de consumo sustentável, nós chamamos de frugalidade. O termo frugalidade, ele tem uma conotação popular que é um pouco diferente da conotação que é utilizada na área do consumo. Por quê? Porque o termo popular, conceitualmente falando, o que é frugalidade, a gente entende como frugal o indivíduo que ele é mão fechada, né? Que ele é uma pessoa muito econômica, é uma pessoa que não tem facilidade para gastar e para consumir, né? Então, o termo mão fechada é um termo popular que é muito utilizado para poder significar a frugalidade. Na pesquisa de consumo sustentável, o termo frugalidade, ele segue a mesma lógica, só que ele traz uma importância que é grande para o consumo sustentável, que é o seguinte: quando a gente fala em frugalidade no consumo sustentável, a gente está falando em determinados consumos em que nós poupamos os nossos recursos. Por exemplo, um objeto nosso quebra, o celular dá problema. Se você tem o ímpeto de levar o seu celular para o conserto antes de decidir comprar outro, você tem características de ser um consumidor frugal. Se você tem a percepção, por exemplo, de que uma loja de roupas usadas, ela pode ser atrativa tanto quanto uma loja de roupas novas, você tem características de frugalidade. Então, a frugalidade, quando a gente fala de consumo sustentável, ela traz essas possibilidades. Você poder estender a vida útil dos produtos que você consome. Então, nesse ponto, nós abordávamos essas práticas. Se existia a prática de consertar objetos que quebravam na residência, se os entrevistados viam problema, por exemplo, em utilizar roupas usadas, em comprar roupas usadas, em comprar objetos, se existia algum objeto na residência que tinha sido comprado em loja de objetos usados, objetos de segunda mão. Então, esse ponto foi um ponto muito importante na pesquisa. Tá? E nós falávamos também, tanto de... Quando eu tocava no ponto de descarte de resíduo, de descarte de lixo, também falava com relação à reciclagem. Se existia alguma rotina relativa à reciclagem dentro dos domicílios. Então, essa primeira pesquisa, ela levantou esses pontos. Mais adiante, eu vou falar de dados que emergiram da pesquisa. Você pode passar, Isaac, por favor? Passei. No slide seguinte, eu tenho o registro de alguns entrevistados pelo interior do Brasil. Fotos que foram tiradas nas residências dos entrevistados, aqui, entrevistados tanto em zona urbana quanto em zona rural. Então, era importante ter também essa diferença, eu poder ouvir depoimentos de pessoas que moravam em zona rural e depoimentos de pessoas que moravam em zona urbana, para ver no que existia de similaridade nesse tipo de comportamento. Tá? Pode passar, por favor, Isaac. Passei já. Aí, esse outro slide, eu pus só para vocês terem uma noção de tudo que foi coletado de dados dessa primeira entrevista, dessa primeira pesquisa, que foram as entrevistas. Tá? Nós tivemos 32 entrevistas em profundidade. O slide não chegou. Tá. Pronto. 32 entrevistas em profundidade. Tivemos relatos, descrições, porque quando eu chegava na residência do indivíduo, eu fazia o mapeamento da estrutura da residência,
de onde ela estava localizada, das condições físicas da própria residência, do tipo de mobiliário que existia na residência, das condições de estrutura de política pública, água encanada, esgoto, rua pavimentada. Então, além da entrevista gravada, teve todo o levantamento com base na macroestrutura e na microestrutura dos indivíduos, dos entrevistados. Isso gerou 5.200, foi um pouco mais de 5.200 fotografias, tá? E eu coletei 42 horas de gravação de vídeos, de entrevistas, 42 horas de entrevistas. Eu tenho material que, se eu puder, que daria para fazer um longa-metragem de documentário sobre isso. Isso é algo que eu ainda pretendo explorar, porque foram vídeos e áudios gravados com qualidade, com altíssima qualidade, e que pode se transformar realmente nesse tipo de produto. Pode passar, Isaac, por favor. A segunda pesquisa eram os questionários que nós aplicávamos com os moradores, e aí rapidinho, só para entenderem o que continha nesse questionário. Tá? Nesse questionário, além das questões demográficas, idade, renda, nós levantávamos o nível de capital cultural desse entrevistado, qual acesso que ele tinha a determinados artefatos e materiais que eram importantes para o consumo sustentável. Quando eu digo acesso a materiais e artefatos, por exemplo, se ele tinha acesso à loja de produtos usados, se ele tinha acesso à estrutura de água encanada. Então, esse acesso ele servia para poder indicar se ele era relevante para o consumo sustentável. Uma outra variável que nós coletamos nesse questionário é a perspectiva de tempo. Essa é uma variável que ela é muito utilizada em consumo, que ela consegue nos identificar se a gente tem uma predominância de pensar no tempo presente ou de pensar no tempo futuro. Então, eu queria ver aí se, por exemplo, se as pessoas que têm uma visão mais ampla do futuro, se as pessoas que são mais preocupadas com o futuro, se elas têm uma orientação de consumo sustentável maior. Tá? O bem-estar geral é uma outra variável que vem sendo pesquisada em consumo, que é para ver se o indivíduo, se ele percebe que ele vive numa situação de bem-estar, tá? E outra variável, bem-estar financeiro, que tem uma implicação no bem-estar geral. Então, a gente levantava se o indivíduo, se ele se reconhecia numa situação de bem-estar financeiro, se ele se reconhecia numa situação de bem-estar geral, e se ele era uma pessoa predominantemente que pensa no presente, mais imediatista, ou se ele é uma pessoa que se preocupa com o futuro, que é essa perspectiva de tempo. Pode passar, por favor, Isaac. E aí, a terceira pesquisa era a pesquisa que só era nos pontos de turismo de natureza. E aí, o objetivo era identificar se esse turista de natureza, se ele tinha realmente uma orientação para o consumo sustentável. Tá? E aí nós também utilizamos a perspectiva de tempo, capital cultural e acesso, mas com perguntas que eram focadas no momento em que ele estava enquanto turista. É diferente da outra pesquisa em que era o domicílio. Então, foram essas 3 pesquisas. Aí você pode passar, Isaac, por favor? Passei já. É porque ele leva um tempo para chegar aqui na minha tela. Chegou? Chegou. Eu só pus aqui algumas ações que foram decorrentes já dessa pesquisa. Em função dessa pesquisa, eu já dei uma entrevista para a Globo News, para o programa Mundo S.A., a respeito do consumo de plásticos descartáveis no Brasil. Já participei de uma sessão da TV Câmara sobre a lei que proibiu os canudos plásticos.
já participei de um debate sobre consumo consciente aqui numa rádio FM de Fortaleza, e eu estou com uma exposição fotográfica que ela já foi exibida um dia apenas por uma equipe de pesquisadores da Universidade Tecnológica de Berlim, com o qual nós temos um projeto de pesquisa em conjunto. Essa equipe estava aqui no Brasil e eu montei a exposição fotográfica para que eles pudessem ter uma noção da pesquisa, mas essa exposição fotográfica ela vai ser exposta no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará em agosto desse ano agora. Né? E aí, agora, eu acho que o próximo slide a gente vai discutir... As práticas, né? Exatamente. Como que são essas práticas, que achados mais significativos que essa pesquisa mostrou. Tá? E aí, começando pelo consumo de recursos naturais, água e energia elétrica. Esses recursos naturais, tanto o consumo de água quanto o consumo de energia elétrica, na mente do brasileiro, esse consumo ele tem uma importância significativa, mas a pesquisa mostrou que essa importância ela não se dá do ponto de vista da sustentabilidade. Ela se dá do ponto de vista da economia financeira. Tá? Então, que conclusão que a gente conseguiu chegar em relação à prática de consumo de água do brasileiro, por exemplo, de uma forma geral. Óbvio que, quando a gente faz uma pesquisa nesse patamar, a gente vai considerar aquilo que é geral. Particularidades, elas são identificadas e elas buscam ser explicadas. Mas o que vai nos dar indicativos para políticas públicas, para decisões de mercado, é o que a gente encontra de geral. Então, o brasileiro, em relação ao consumo de água, existe uma diferença em relação a regiões, e isso é muito perceptível, como a percepção que o brasileiro tem da importância de economizar água varia de região para região. Por exemplo, a gente pega a região Nordeste, ficou muito claro a preocupação que qualquer nordestino tem com a economia de água, porque, historicamente, é uma região que sempre sofreu a precária estrutura de acesso à água. Tá? Então, isso está arraigado na cultura do nordestino. Tá? Essa preocupação, ela também foi percebida na região centro-oeste, e isso foi claramente verbalizado pelos respondentes, que houve uma mudança significativa na região centro-oeste, quando a região centro-oeste passou por 3 anos consecutivos de estiagem, e isso gerou um racionamento em que eles tinham, por exemplo, durante 7 dias na semana, eles só tinham acesso à água encanada durante 2 dias. Então, na região centro-oeste hoje, já se tem uma percepção de importância da economia de água, importância do consumo racional da água em função do contato com essa situação de racionamento. Na região sudeste, isso também foi perceptível, não tão forte quanto a região nordeste, quanto a região centro-oeste, mas na região sudeste, principalmente no estado de São Paulo, que também passou por racionamento de água, os depoimentos, eles também verbalizavam como os hábitos mudaram em função do morador ter que ser submetido a um racionamento de água. E aí é muito interessante porque eles colocam como que essa prática se transformava em consumo, que aproximava muito do que a gente sempre viu no Nordeste, aqui no Nordeste, por exemplo. Todas as casas terem uma caixa de água reserva, as pessoas terem
como se diz, barris de água dentro dos banheiros. Tá? Então, isso foram manifestações que deixavam claro que essa preocupação do consumo de água nessas regiões ela era mais intensa. A região sul foi mais comum nós ouvirmos dos respondentes que a preocupação com a economia de água era em função da conta de água a ser paga. Então, é uma preocupação que ela é explicada muito mais por questão financeira do que por uma questão de consciência sustentável, por uma questão de importância da água, por ser um recurso limitado e um recurso precioso, um recurso natural precioso. Tá? E, na região norte, foi a região em que as pessoas não têm, simplesmente, nenhuma proximidade com o entendimento de que o consumo de água é relevante. Para isso, a gente tem que considerar um aspecto geográfico e cultural. Né? A região norte é a região em que estão grandes rios, a região amazônica, é uma região que passa 6 meses em que todos os dias chove. Então, mesmo nos períodos de estiagem, os reservatórios de água continuam tranquilamente abastecendo essas cidades, mesmo as cidades pequenas. Tá? Então, a região norte foi a que a gente percebeu mais distanciamento com relação a uma prática de consumo sustentável de água. O consumo de energia elétrica, ele foi similar no país inteiro. O que a gente encontrou de divergência, de diferença, foi entre nível socioeconômico. Quanto maior a renda, menor a preocupação com o consumo de energia elétrica. Quanto menor a renda, maior a preocupação com o consumo de energia elétrica. Né? E aí, várias rotinas, vários hábitos nós conseguimos identificar dos consumidores, principalmente os consumidores de baixa renda, em relação a essa tentativa de ter um consumo de energia elétrica menor. Né? Então, por exemplo, banhos rápidos, banhos quentes rápidos, banhos quentes somente quando está muito frio. Isso aí foi uma coisa que foi muito comum nas entrevistas com os consumidores de baixa renda. O banho quente quando realmente o tempo está muito frio. Se o tempo estiver mediano, existe sempre a preocupação em que o banho ele seja na temperatura natural para economizar energia elétrica. Entretanto, mesmo na baixa renda, a gente percebe que a preocupação é com o valor da conta a ser paga no final do mês, ou seja, a motivação é financeira, ela não é uma motivação sustentável. Tá? Descarte de resíduos. Oi? Sou eu, Isaac. Pode falar, Isaac. Escute, só pegar o gancho aqui. Posso falar? Pode falar, estou ouvindo. Sim. É o seguinte, eu peguei uma vez uma pesquisa do Everaldo Rocha, né? Ele fez um trabalho etnográfico com baixa renda, né? E ele vê uma coisa muito interessante no consumo de energia elétrica, no sentido de que muitas vezes a energia elétrica ela tem uma perspectiva muito próxima da dádiva, né? No sentido de que para as pessoas, ou seja, eles veem energia elétrica importante, é importante baixar a conta da energia elétrica e tudo, mas naquele agrupamento que ele pegou, ele viu muito essa ideia do tipo assim, isso vem, tá entendendo? A energia vem, ela está aí, e se eu não pagar agora, depois ela vem, eu ligo novamente, é possível atrasar, porque do tipo assim, só vou cortar depois de 2 contas,
Você chegou a sentir alguma coisa no sentido de perceber esse serviço público, como tipo assim, ele tem que ser público porque eu preciso disso? Você chegou a alguma coisa nessa relação? Isaac, dos nossos entrevistados dessa pesquisa qualitativa, nós tivemos entrevistados de baixa renda, entrevistados de zona rural, tá? Mas um perfil que não fez parte da pesquisa foi o indivíduo de baixa renda, por exemplo, residente em favela, em que tem uma estrutura do Estado que é mais ausente. Tá? Então, é trazido uma diferença para essa colocação do Everardo Rocha, da pesquisa do Everardo Rocha. Beleza. Obrigado. Você pode voltar lá para o slide? Sim, eu estava... Outro ponto que eu estava mencionando, que eu acho que de todos os pontos, esse foi o mais estarrecedor, o mais chocante, e a própria exposição fotográfica que eu montei, as imagens mais chocantes são exatamente as que tratam do descarte de resíduo. Tá? Isso foi quando eu digo que é um ponto muito chocante, é porque praticamente em todos os domicílios que foram pesquisados, nós identificamos um distanciamento de uma prática de descarte que fosse mais sustentável. E quando eu falo isso, eu falo mesmo considerando as limitações estruturais, limitação de recurso de pessoas mais pobres, mas eu vou exemplificar para que vocês entendam por que é estarrecedor essa questão do descarte de resíduo no Brasil. Um dos pontos que a pesquisa mostrou, e que explica muito como o brasileiro ele entende como deve ser esse descarte de resíduo, é o seguinte: não existe uma clareza para o brasileiro, uma clareza de diferença entre o que é público e o que é privado. A lógica geral é a seguinte: o que está na minha residência é privado, é meu. O que está fora da minha residência é um mundo sem lei. O que está fora da minha residência não é de ninguém. Essa fala, ela se repetiu em várias entrevistas, com outras palavras. Eu estou aqui colocando um termo para que seja mais didático para o que eu estou explicando. Como que isso se reflete nas práticas que a gente conseguiu identificar e que foram manifestadas pelos indivíduos? Na totalidade das residências pesquisadas, existe coleta de lixo regular. Na totalidade. Todos os nossos entrevistados, mesmo nas zonas rurais, de cidades pequenas, eles manifestavam o conhecimento da existência da coleta regular, dos dias que a coleta passa, da hora que a coleta é feita e de como deve ser descartado o lixo para que essa coleta seja adequada. Ao mesmo tempo que eles explicitam esse conhecimento, eles deixam claro comportamentos que não são sustentáveis. Por exemplo, pôr o lixo para fora de casa no dia que a coleta do lixo não passa. Essa é uma prática que é nefasta do ponto de vista ambiental. Por quê? Porque se você põe o seu resíduo para fora da sua residência, ou seja, você põe o seu resíduo no espaço público, esse resíduo ele fica à mercê de várias intempéries. Clima,
animais que rasgam o lixo, catadores e coletores que abrem os lixos e rasgam para ver se ali dentro tem algo de importante. E, com isso, a gente consegue entender por que no país inteiro, de ponta a ponta, nas 5 regiões, em todas as estradas que nós percorremos, o que mais se vê pela janela é lixo no meio ambiente. Esse lixo no meio ambiente, ele é crônico na cultura brasileira. E ele se dá por esse motivo, porque o indivíduo entende que ele tem a obrigação de cuidar do domicílio, mas que a rua é obrigação do Estado, não é obrigação dele. Estou falando isso com relação à coleta seletiva, à coleta regular, mas nós passamos por cidades com coleta seletiva. Curitiba tem coleta seletiva há mais de 20 anos. Moramos em Curitiba em 1999 e a coleta seletiva já existia há alguns anos. Nas entrevistas que nós fizemos em Curitiba, a coleta seletiva ela era reconhecida e ela é utilizada. Foi a única cidade que aconteceu isso. E a explicação se dá pelo fato de que é um serviço que já existe há muito tempo, que já foi incorporado à cultura da cidade. Mas nós identificamos outras cidades pelo país que têm a coleta seletiva e que os próprios respondentes verbalizavam que não faziam esforço nenhum em fazer a seleção dos próprios resíduos. Depoimentos estarrecedores, do tipo, na cidade de Rio Grande, lá no extremo do Rio Grande do Sul. Estamos falando de uma cidade que tem um índice de desenvolvimento humano alto, comparado com a média do Brasil. Entrevistando, o entrevistado ele dizia o seguinte, quando eu tocava no ponto da existência de coleta seletiva. E ele dizia, não, existe coleta seletiva, ela passa às quartas-feiras à tarde e aos sábados pela manhã. E aí eu questionava, as pessoas fazem essa separação, elas se preparam para os dias em que a coleta seletiva passa? E a resposta foi a seguinte, nesta minha rua existem 100 e poucas casas. Dessas 100 e poucas casas, só tem uma casa, uma residência que faz a coleta seletiva, que faz o descarte seletivo. É tanto que o caminhão da coleta seletiva, ele já sabe que aquela é a única casa. Os vizinhos todos, às vezes, estão na calçada, eles veem o caminhão parar de frente à residência e eles não se sentem motivados a começar a fazer descarte seletivo. Tá? Então, eu quis tocar nesse ponto do descarte seletivo, porque, embora ele não seja ainda comum na maioria das cidades brasileiras, mas nas cidades em que já existe essa coleta seletiva, ela ainda não é incorporada nas residências como uma prática, uma rotina que possa gerar um consumo mais sustentável. Tá? Outro ponto que foi muito significativo da pesquisa com relação à reciclagem. A gente discutia, tentava identificar se existia alguma prática de reciclagem nos domicílios. Tá? Nessa reciclagem, foram identificados, por exemplo, o uso de determinadas embalagens que eram reutilizadas, principalmente por indivíduos que tinham habilidades de artesanato ou algumas habilidades manuais, e isso foi notado, e, em alguns casos, a reciclagem era colocada principalmente com relação a guardar garrafas de vidro e guardar garrafas PET, com o intuito de
venda para obter alguma receita. Então, é um comportamento de consumo também que ele ainda é muito incipiente no Brasil. E isso foi caracterizado no país inteiro. Tá? Com relação à frugalidade, nós também encontramos uma similaridade muito grande em relação a determinados comportamentos frugais. Um dos comportamentos que a gente identificou, por exemplo, consertar objetos. Um dos dados que nós encontramos é o seguinte: os indivíduos eles tendem ao ímpeto de consertar um objeto que quebra quando eles têm na família algum histórico de pessoas que trabalhavam com isso ou que tinham essa prática. Por exemplo, sempre que quebra algo, eu estou reproduzindo alguns depoimentos. Sempre que quebra algo, eu tento consertar, porque eu aprendi isso com meu avô. Ou, meu pai era operário, então ele sabia fazer muita coisa. Tudo que quebrava em casa, ele tentava consertar. Eu aprendi isso com meu pai. Ou, quando, na minha infância, nós vivíamos numa situação financeira muito regrada, muito apertada, e a alternativa que nós tínhamos quando algo quebrava era consertar, porque senão nós ficaríamos sem aquele objeto. Então, com relação a conserto de objetos, foram depoimentos que ficaram bem marcados em cima desses aspectos. Um outro ponto relativo à frugalidade que nós abordávamos era tanto compra de objeto usado quanto uso de roupas usadas. E aí a gente identificou uma variável cultural que ela é presente no país inteiro, que é a seguinte: as pessoas elas identificam que o indivíduo compra algo usado quando ele não tem condição de comprar algo novo. Então, o usado ele é visto como uma incapacidade de consumir o novo, e não como um comportamento que pode ser um comportamento mais sustentável, porque você está evitando o consumo de mais um produto. Esse foi um ponto que foi muito significativo. Um outro ponto também que foi muito significativo foi em relação a roupas usadas. Boa parte dos entrevistados, mesmo entrevistados com alto poder socioeconômico, colocavam que, quando criança, tinham o hábito de usar roupas usadas, principalmente roupas usadas de outros parentes, roupas de primos, roupas que outros parentes doavam para a família. Mas, quando questionados se essa prática existe hoje, geralmente a resposta era: se eu posso comprar uma roupa nova, por que eu vou comprar uma roupa usada? É claro que a gente tem que considerar um aspecto cultural nessa fala, né? Nós estamos num país que sempre teve, historicamente, uma limitação muito grande de acessibilidade de produtos para a maioria da população. Tá? Então, essa população que já viveu momentos de limitação, é natural que ela coloque a possibilidade de consumir o novo como aquilo que deixa claro para ela que ela não está mais naquela realidade tão limitada, aquela realidade financeira tão limitada. Então, esse é um ponto muito interessante que foi identificado. E um outro ponto que é até engraçado de mencionar, com relação à aquisição, tanto de objetos quanto de roupas usadas, e aí isso foi muito comum também em todas as entrevistas, com relação a um aspecto que eu diria que é quase que religioso,
a considerar que os objetos usados, eles guardam, de certa forma, a alma do antigo dono. Tá? Isso foi muito manifestado. Eu não compro um móvel usado para minha casa porque ele pode trazer uma energia negativa do último dono. Eu não compro uma roupa usada, mesmo existindo lojas brechós de excelente qualidade, com roupas de grife, e esse tipo de fala era manifestado. Eu não compro roupa usada porque eu não sei quem usou aquela roupa. Então, é interessante que isso é claramente incorporado à cultura brasileira, e isso impede que um segmento que vem crescendo no mundo inteiro, que é o segmento de compra e venda de objetos usados, principalmente roupa, pela pressão que a indústria do vestuário tem causado no meio ambiente, tá? Mas esse é um movimento que ele ainda é muito lento no Brasil, porque essa variável cultural é muito forte. E, ainda com relação a esse panorama do consumo sustentável no Brasil, essa é uma característica que ela não acontece somente no Brasil, que ela acontece na maioria das sociedades ocidentais, dos países da sociedade ocidental, mas aqui no Brasil a gente dá uma força muito grande ao consumo e ver esse consumo como sinônimo de felicidade. Então, isso é algo, esse conceito de consumo vinculado à felicidade é algo que ele choca com qualquer tentativa de se ter um comportamento de consumo mais sustentável. Porque entre ter um comportamento de consumo sustentável e você ser feliz, qual vai ser a tendência natural? Você buscar aquele consumo que, na sua ótica, vai te tornar feliz. Embora existam pensadores e pesquisadores pelo mundo inteiro, já deixaram claro que essa é uma visão equivocada, né? É uma visão que ela foi construída socialmente, mas que ela não reflete efetivamente o estado de felicidade do indivíduo. Tá? Mas isso é incorporado à nossa cultura. Tá? Então, são variáveis que tornam o consumo sustentável no Brasil ainda tão incipiente, tá? Comparado com outros países. Tá? Nós temos aí variáveis culturais que são impeditivas, nós temos aí estruturas de ação do Estado que ainda deixam muito a desejar, e nós temos características nossas enquanto indivíduo que também nos afastam desse comportamento mais sustentável. Tá? E aí, para fechar minha fala, já estou com 1h05 de fala, eu elenquei aqui 10 tendências de consumo sustentável nesse mundo que a gente espera, né, que é o mundo pós-Covid. A gente está num momento que é um momento limite entre o mundo pré-Covid e o mundo pós-Covid, né? Então, eu, com base nos meus estudos e com base em 2 relatórios que saíram agora, um dos relatórios é o relatório do Google. O Google emitiu, está disponível, vocês podem encontrar facilmente, porque foi um relatório que o Google disponibilizou, em que ele diz, o título do relatório Covid-19, o mundo não será o mesmo. E aí ele traz uma bateria de dados que o Google tem, né, porque é a grande base de dados desse planeta. Ele traz uma bateria de dados para mostrar algumas tendências em relação ao consumo. E aí ele fala de consumo de uma forma geral, eu peguei alguns pontos que relacionavam ao consumo sustentável. E um outro relatório que eu usei para essas 10 tendências foi um relatório que saiu agora no final do mês de abril, é o relatório da Euromonitor, que é uma consultoria que vocês devam conhecer, uma consultoria de análise e pesquisa,
e eles também lançaram um relatório sobre quais são as tendências para o mundo pós-Covid. Então, eu fiz uma miscelânea entre os conhecimentos que eu tenho do consumo sustentável no Brasil, com as tendências dadas pelo Euromonitor e com as colocações do relatório do Google para apontar essas 10 tendências. Uma primeira tendência, essa tendência veio do relatório do Google. O mundo vai preferir o que é mais limpo em detrimento do que é verde. A busca pelo verde veio numa crescente, mas a Covid vai fazer com que o limpo se sobreponha ao verde. Não que o verde perca importância, mas o limpo vai se tornar muito mais importante. Do ponto de vista prático, o que isso significa? Entre comprar algo, por exemplo, comprar um alimento orgânico e comprar um alimento em que o indivíduo tem certeza que é limpo, ele vai preferir o alimento que ele tem certeza que é limpo. Tá? Essa é uma colocação que está no relatório do Google e que eu concordo. E outra coisa, algumas práticas que nós já temos percebido que já estão sendo incorporadas ao nosso dia a dia, vem confirmar essa tendência dada pelo Google. Essa prática de nós lavarmos mais as mãos, essa prática de nós usarmos procedimentos de higiene nas superfícies, isso aí tende a aumentar essa lógica da nossa busca pelo mais limpo. Uma outra tendência que veio do relatório do Euromonitor a nossa busca cada vez maior pelo autocuidado. Então, a gente vai ficar mais preocupado com saúde, sim. A gente vai buscar mais produtos que possam, de alguma forma, vir serem congruentes com a nossa busca por cuidado, por estar melhor, por ter uma vida mais saudável. Tá? Então, essa é uma tendência que ela vai se consolidar realmente no mundo pós-Covid. Uma outra tendência que ela está muito presente no nosso dia hoje, nesse momento, estamos dentro das nossas casas, né? E, de repente, a nossa casa passou a ter uma outra funcionalidade. É o ambiente do trabalho, é o ambiente do convívio social. Então, as casas passam a ser multifuncionais. Isso está atrelado ao consumo sustentável, porque você diminui circulação, você diminui consumos de outros tipos de produtos. Então, eu acho que também veio para ficar. O aumento do ativismo ecológico, a preocupação com recursos, tá? E o ímpeto, mesmo que seja via mídias digitais, o ímpeto que os indivíduos vão ter cada vez mais fortes de participar de movimentos de conscientização ambiental e ecológica. Isso aí é uma perspectiva que ela vai se confirmar. Os movimentos ativistas, eles tendem a ser cada vez mais fortes. A gente vê claramente isso na Europa. A gente está passando por um momento atípico no país, um momento político e social atípico no Brasil, mas esse momento atípico ele vai servir como um alavancador desses movimentos ativistas também. E aí esse movimento ativista, ele inevitavelmente, ele vai, de alguma forma, contaminar a busca por economia de recursos. Né, da gente começar a se preocupar mais com a economia de água, com a economia de energia elétrica, isso aí tende a ser também cada vez mais imperativo, até como decorrência desse ativismo ecológico. O combate à poluição, nós estamos vendo quase todos os dias nos noticiários como as cidades, elas têm, e como as pessoas nas cidades têm se surpreendido com os baixos níveis de poluição. Né? Essa percepção, em muitas cidades, não existia. E os indivíduos hoje começam a perceber que este céu azul, em Curitiba, vocês não têm esse problema, porque
quando o tempo está limpo, o céu é muito azul e lindo. Né? Aqui em Fortaleza não temos esse problema, mas em algumas cidades do país nós já temos esse problema. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Tá? E em outras cidades pelo mundo em que isso é muito grave, o nível de poluição. E esse período pandêmico, ele vai ressaltar na população mundial essa preocupação maior com a poluição. Tá? O maior incentivo ao reuso, cada vez mais se percebe que os produtos têm uma vida muito mais longa do que a gente define para eles. Os produtos, eles podem ser utilizados até o momento que eles propiciam essa funcionalidade. No ano passado, eu estive num congresso na Europa e assisti um trabalho muito interessante, em que o pesquisador mostrava como a vida útil dos aparelhos celulares pelos jovens europeus tinha passado de 1 ano e 1 mês para 2 anos e 4 meses. Isso não significa que os fabricantes de aparelhos celulares não continuaram lançando as novas edições. Isso significa que os consumidores, aos poucos, vão percebendo que, ok, está sendo lançado o iPhone 20, mas o meu iPhone 10 ainda me atende plenamente. Tá? Então, essa lógica, ela tende a ser cada vez mais efetiva. E as empresas que perceberem isso, elas tendem a ter um melhor desempenho de mercado para o futuro. Tá? Uma outra tendência que ela veio do Euromonitor em relação à mobilidade, que o relatório do Euromonitor coloca que as pessoas vão cada vez mais buscar formas sustentáveis de mobilidade, só que a pandemia ela vai gerar um interesse em mobilidade sustentável, mas sem atrito. O que isso significa? Significa que na minha cidade tem metrô, e metrô é uma forma de mobilidade mais sustentável? Ok, só que é com atrito. Para você entrar num vagão no horário de rush, você vai entrar com muito atrito com os outros indivíduos. Então, vai existir uma crescente direção à mobilidade mais sustentável, mas com menos atrito. Tá? Pessoal, só um instantinho, quem tiver com o microfone aberto, por gentileza, desliga o microfone. Tá? Quem está com o microfone aberto, por gentileza, desliga. Eu não consigo desligar aqui. Desligar o domínio do áudio. Pode falar. Posso falar? Pode continuar. Pode. Bom, uma outra tendência, essa diz respeito a um segmento que a gente já tem essa consciência, que é um dos segmentos que foram e que vão ser mais prejudicados com a pandemia, que é o segmento do turismo. Lena, você tomou ontem? Toma hoje. O segmento do turismo, ele vai passar necessariamente por uma reestruturação global. Tá? E isso significa que destinos que sempre foram consagrados vão se tornar destinos cada vez mais restritivos, cada vez mais limitados, em relação ao número de pessoas, em relação às características do turista, em relação ao tempo de permanência. Isso vai ser cada vez mais intenso. E destinos que, embora historicamente não tenham sido tão procurados, mas que sempre foram valorizados por serem destinos exóticos, esses destinos tendem a ser evitados. Né? Quando eu falo destinos exóticos, são destinos
para países, por exemplo, que têm índice de desenvolvimento humano mais baixo, como o Brasil, por exemplo, né? O Brasil tende a ser um destino mais evitado, né? Assim como a Índia, assim como a China, assim como a Rússia, assim como a maioria dos países da América Latina, tá? Então, são destinos que vão sentir uma diminuição no fluxo turístico, por não serem tão seguros comparado com outros destinos que estão em países mais desenvolvidos, com índice de desenvolvimento humano maior. Tá? E, fechando a tendência, ela está atrelada ao o último aspecto que eu falei no slide anterior, que é referente à questão da felicidade, né? Como esse período de pandemia tem feito com que a gente questione o nosso conceito de felicidade e a gente perceba que o que a gente definia como felicidade, na realidade, muitas vezes não estava atrelado ao consumo, mas estava atrelado às pessoas, estava atrelado aos momentos, estava atrelado aos afetos. Então, eu vejo que isso vai ser uma tendência, né, de reformulação desses modelos de felicidade. Tá? Então, foram esses os pontos que eu trouxe aqui para poder discutir com vocês, com base na minha pesquisa e com o que eu identifiquei como tendências em relação ao consumo sustentável, né? Se tiver alguma pergunta, eu fico aberto à pergunta. Só frisar aqui os agradecimentos, eu pus aqui algumas instituições, algumas universidades que, quando eu estava percorrendo o Brasil, elas foram significativas na ajuda, na coleta de dados. Vocês estão vendo que a Unicuritiba está aí, porque vários questionários foram preenchidos aí no Unicuritiba também. Tá? E os agradecimentos finais à minha universidade, Universidade Federal do Ceará, né? A CAPES, que propiciou uma parte do recurso que foi utilizado na pesquisa, né? E um agradecimento aos membros do laboratório que eu coordeno, do LES, outros professores do departamento, professor da Federal da Bahia, professor Rodrigo Ladeira, professor Franzé Costa, da Federal da Paraíba, a professora Karen Perrota, da Universidade Mackenzie, que compõe o LES também. Né? E, nesse último slide, tem aí o Instagram do LES. Quem quiser seguir, a gente sempre está postando temas e informações a respeito de consumo sustentável, de sustentabilidade. Eu gostaria também de dizer para vocês que o meu canal no YouTube, Áureo Leocádio, meu nome, no canal existem vários vídeos do período da pesquisa. Então, são alguns vídeos bem interessantes, dá para ter também uma noção clara de como foi o percurso naquelas 4 rotas. Quem quiser também pode entrar lá no nosso canal e assistir os vídeos. Ok, pessoal? Beleza. Eu vou abrir aqui o processo de discussão, depois passando aqui para os alunos. É interessante, né, perceber o quão distante, porque eu acho que, tipo assim, eu já lido com você, já conheço você, a gente já conversa, esse assunto já foi temas, antes da sua viagem, foi tema de várias conversas nossas, né? E a gente já tinha uma compreensão, de certa forma, de que o conceito de sustentabilidade, de consumo consciente do brasileiro, ele passa um pouco por um viés econômico, ou seja, até que pergunta-se até que ponto isso é um conceito de sustentabilidade, né? Mas que é chocante, né? Tipo, ali, eu já tinha feito pesquisa um survey básico aqui em Curitiba, e uma coisa que a gente destacou bastante era o que as pessoas acreditavam que era importante e o que elas faziam. A gente verificou que havia um gap muito grande em cima disso, né? Então, ou seja, do que eu realmente
Eu estava dando agora há pouco usando aula de autoconceito. O que eu imagino que é importante, que eu acho que devo fazer, e muitas vezes eu não faço. Eu pergunto para ti, Auro, até que ponto esses dados para ti foram, de certa forma, uma compreensão, não foram apenas uma confirmação ou um queixo caído, tá certo? Até que ponto você ficou assim, eu não acredito que tudo isso acontece. Eu digo assim, não, realmente eu estou confirmando as hipóteses empíricas que eu tinha sobre a questão da sustentabilidade. Professor Isaac, assim, é óbvio, quando eu parti para a pesquisa, eu já tinha, até pela literatura, por pesquisas anteriores, dos congressos que a gente via, eu já tinha alguns indicativos do que poderia ser achado. A questão financeira, ela para mim já era clara antes da pesquisa. Tá? E a questão financeira, vou ser sincero, ela não é só um mérito brasileiro, ela não é só uma característica brasileira. Você chega na Alemanha, por exemplo, que tem um alto índice de reciclagem, né, com embalagens plásticas, embalagens de vidro, esse alto índice dá porque a embalagem tem um valor econômico. Tá? O indivíduo, quando ele vai comprar a água mineral, na hora ele faz a análise se a garrafa que vai ser aceita no sistema de reciclagem e aceito nos supermercados, se a diferença de preço vale a pena para a garrafa que não é, porque ele sabe que 25 centos de euro ele tem de retorno. Então, o alemão, por exemplo, ele usa esse raciocínio financeiro. E isso acontece no mundo inteiro. Tem várias pesquisas apontando isso. Até porque é natural do consumo, do ser humano ao consumir, ele fazer uma relação custo-benefício, né? E aí o financeiro ele vem amparar essa relação de custo. Agora, o que foi grande surpresa para mim nessa pesquisa? Você falou em consciência ecológica. Um cuidado que eu tive durante a pesquisa foi o seguinte: eu nunca pedia para o indivíduo falar sobre o nível de consciência que ele tinha. Eu pedia para ele falar sobre o nível de consciência dos vizinhos. Tá? Então, com isso, eu conseguia mapear como ele descrevia o comportamento dos grupos sociais que ele interagia, e, naturalmente, a falar dos vizinhos, ele tentava comparar. E ele acabava dizendo que ele fazia de diferente, ele fazia de similar. Então, eu conseguia ter um depoimento muito mais realístico, colocando o entrevistado para falar sobre os vizinhos. Tá? E foi estarrecedor a falta de consciência, realmente. Isso aí, eu imaginava que pudesse ocorrer em pessoas com menos escolaridade, por exemplo. Né? E isso foi presente em quase todos os níveis de escolaridade e de renda. Indivíduos que, por exemplo, no interior de São Paulo, numa casa com 400 metros quadrados, o indivíduo, ele mencionava como existia a coleta seletiva, e no momento que ele mencionava que sabia que a coleta seletiva passava tal dia, ele dizia: mas eu não separo nada, eu jogo tudo no mesmo cesto de lixo. E tudo eu jogo para fora da minha casa todos os dias à noite, mesmo nos dias em que o carro não passa. Tá? Então, isso foi estarrecedor. Foi ver que esse nível de consciência, eu já sabia que ia ser mais precário nos indivíduos com menos escolaridade, menos
poder econômico, mas ver como isso é arraigado na sociedade brasileira, também nos indivíduos com alta escolaridade. Essa falta de percepção, e isso é uma das conclusões da parte de descarte de resíduo, essa falta de percepção de que o teu resíduo é tua propriedade. O teu resíduo só deixa de ser tua propriedade quando você coloca no momento correto de descarte. E o momento correto de descarte é quando passa a coleta. Se você junta o teu lixo, reserva o teu lixo e põe o teu lixo para fora da tua casa no momento em que não vai ter a coleta, você está sendo irresponsável com o meio ambiente, irresponsável com todos os teus vizinhos, irresponsável com o teu bairro, irresponsável com a tua cidade. E isso nós encontramos em todas as cidades pesquisadas, em todos os domicílios, fossem domicílios da zona rural, fossem domicílios da zona urbana, fossem domicílios de indivíduos de baixo poder econômico e de alto poder econômico. O que é engraçado você falar que o cara coloca o lixo, quando é de noite, coloca o lixo para fora. Ou seja, no fundo ele sabe que está fazendo uma coisa errada, né? Então, exatamente. Seja, ele espera a calada da noite, né? Ele não espera o dia, né? Para fazer isso, né? Não é a luz do dia, é a calada da noite. A professora Mônica está perguntando aqui, tá? Se com pós-Covid não pode despertar uma obsessão, uma neurose pelo limpo. O que você acha disso? Eu acho que é provável que aconteça uma crescente e que isso se estabilize. Essa crescente, óbvio, decorrente do momento que a gente está vivendo, que é ter que chegar em casa e tirar imediatamente a roupa e pôr para lavar, e ter que deixar os sapatos fora de casa, quando muito na porta, para não circular. Isso, aos poucos, vai ser regulado em cada residência, em algumas mais, em outras menos, mas boa parte dessas práticas vão ser incorporadas em relação ao limpo. Pessoal, mais alguma pergunta? Quem tem mais alguma pergunta aí? Mais alguma deixa? Quem está aberto à participação de vocês? Atenção, temos algum ouvinte querendo participar dessa nossa noite? Seja bem-vindo, bem-vinda. Mais alguém? Eu, tipo assim, Áureo, colocando o meu ponto de vista, né, na toda a tua discussão, você colocando, tipo assim, tipo a ideia, né? Meu Deus, como a gente vive numa bolha, né? Porque é engraçado que quando você... Opa, tem uma Michele aqui perguntando aqui. Professora Michele, obrigado pela sua participação. Como a empresa pode transmitir a mensagem de ter produtos limpos? Michele, você está falando de que empresa? A empresa que vende os produtos, que apresenta seus produtos para o mercado, ou seja, tipo assim, eu imagino que seja isso, né? Eu sou uma empresa, eu ofereço meu produto para o mercado, como eu posso, tipo assim, uma certificação do limpo, seria isso que você está querendo dizer, né? Imagino que seja isso. Ok, empresa que vende seus produtos, exatamente isso. Bem legal isso, né? Ou seja, a empresa que fornece produto, a indústria, e até mesmo colocar o varejo mesmo, né? Como é que ele pode entrar nessa lógica de que eu estou trabalhando com a lógica do limpo? Isso é muito interessante, acho que vai entrar na discussão, isso também no futuro próximo. Exatamente, eu acho que tanto com relação a certificações, quanto com a atenção que passa a ser dada a essa questão da higiene, né, do produto ou do serviço limpo, né? A gente vê, por exemplo, redes supermercadistas que periodicamente têm passado por problemas com a vigilância sanitária em função de higiene,
né? Nós ouvíamos esse tipo de reportagem nos jornais, nas mídias sociais, mas, no máximo, ficava para nós aquela sensação, isso pode ter sido um problema específico. Nos dias de hoje, e eu tenho certeza que nos dias futuros, uma rede supermercadista que vá ser interditada por questões sanitárias, ela vai passar por problemas de aceitação no local onde ela está inserida. Demais, concordo plenamente também. Eu também acho que abre um espaço aí até mesmo por uma certificação de aséptica, né, que a gente pode imaginar no futuro próximo. Não necessariamente, mas digo assim, você tem uma rede de empresas que garante, por exemplo, tem uma certificação aséptica de que até o meu produto sair da minha empresa, ele está limpo, tá? Pode ser alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Porque o que acontece? Você abre a internet, você abre as redes sociais e você dá a ideia de que você vê as pessoas discutindo sobre consumo consciente, sustentabilidade, ou seja, são elementos, né? São elementos, conceitos que estão na onda e você jura que isso está no processo de incorporação, né? Ou seja, você mostra claramente que os nossos valores, porque o teu discurso mostra claramente de valores brasileiros que ainda não conseguiram perceber isso, você tem um valor claro do que é público e do que é privado. Você tem um outro valor aí que é do pensamento de curto prazo, tá certo? Então, ou seja, esses valores mostram que a gente, tipo assim, temos um discurso, mas esse discurso ele é muito modal, ele é muito da moda, ele é muito bolha, ou seja, as pessoas estão dentro de uma bolha, e até dentro da própria bolha, pode ser que o discurso seja só discurso, não seja uma prática, né? Então, eu fico muito claro com esse tipo de situação aí, né? De como a gente vive numa bolha, né? Essa é a ideia. Eu tenho mais duas perguntas aqui. Por que os sacos plásticos, tipo assim, não são... por que os sacos plásticos não são extintos, né? A Milka está perguntando aqui, né? Se é por interesse empresarial ou por pressão do consumidor. Ou seja, é um grande problema. Eu acho que a gente tem dois grandes problemas. A gente tem dois pequenos grandes problemas na sociedade brasileira. Um se chama saco plástico e o outro se chama canudo, tá? Então, ou seja, como é que você vê essas duas situações, né? Já aconteceu a situação de cidade querer distinguir, o consumidor querer que o saco volte, né? Como é que você analisa a situação, Áureo? O saco plástico, ele é uma praga. Ele é uma praga no país inteiro. Não existe uma paisagem que você percorra neste país que da janela do carro você não veja saco plástico voando ou saco plástico no meio ambiente. Não existe. Isso de ponta a ponta. A minha exposição fotográfica, ela registra isso no país inteiro. A questão do saco plástico, ela foi incorporada, foi uma oferta que ela foi facilmente incorporada pelo consumidor, e óbvio, como ela foi facilmente incorporada, ela tem uma dificuldade de ser retirada. E essa dificuldade só vai acontecer quando a sacola plástica ela for literalmente abolida dos supermercados. E quando eu falo abolida, não fazendo como exemplo o que fez a cidade de São Paulo, em que decretou com a lei em que é proibido o supermercado fornecer a sacola, mas a sacola é vendida a 3 centavos. Ou seja, para quem é de São Paulo e que frequenta supermercado em São Paulo, quando você chega no caixa, o caixa do supermercado não pergunta se você quer sacola. Ele pergunta quantas sacolas. Então, a lei que seria para eliminar a sacola do meio ambiente,
ela se transformou numa lei que propiciou ao supermercado oferecer mais um produto. Então, tem tempo que eu vou falar disso. Pode falar. Oi? Pode falar. Não, eu tinha... Ok, então. Não, tipo assim, é muito engraçado que quando você discute essa questão do fim da sacola plástica, né, e tudo, aí vem sempre a pergunta das pessoas, mas onde é que eu vou colocar meu lixo? Tá entendendo? A sacola plástica, ela é sempre vista como uma forma de colocar o lixo. Eu já fiz aqui na minha casa uma tentativa de tentar diminuir a sacola plástica, mas é impressionante como, mesmo que você tente, elas parece que elas brotam, tá entendendo? Tipo assim, dentro de casa, assim. Então, ou seja, eu tenho a impressão que se eu acabar com a sacola plástica hoje, até final de 2021, com as sacolas que eu tenho em casa, ainda tenho sacola para lixo. Sim, sim. Mas, Isaac, essa questão da sacola, como você diz, onde que eu vou pôr o lixo? O mundo inteiro utiliza saco para lixo. Tá? O mundo inteiro utiliza saco para lixo. No momento que for definida uma lei em que a coleta só vai ser feita se o resíduo, se o lixo estiver acondicionado num saco para lixo, todos vão acondicionar o lixo no saco para lixo. O saco para lixo, ele tem uma outra vantagem. Aliás, ele tem mais duas vantagens. Primeira vantagem, ele é mais resistente do que a sacola plástica de supermercado. Ele resiste 15 litros, em média. É o saco domiciliar. A sacola de supermercado, ela resiste no máximo 7 litros. Isso faz com que as pessoas dentro do domicílio utilizem a sacola plástica e aquele lixo, ele lota muito rápido. Aí, o que ela faz? Ela põe o saquinho com 5 litros na rua. Enquanto que, se ela tem um saco plástico de 15 litros, ela vai conseguir segurar esse lixo dentro de casa até o momento em que ocorre a coleta seletiva. Exatamente. Então, Exatamente. as vantagens do saco de lixo. Claro que a gente pode dizer, bom, mas nós podemos comprar saco de lixo. E as pessoas pobres? Aí você tem possibilidades de atuação social que possibilite isso. Sim. Sim, com certeza. Tá? Com certeza. Concordo. Bom, o outro que eu estou perguntando aqui, tá? Tipo assim, desculpa, eu estou perguntando aqui se as pessoas usariam um app como um portal de coleta para trocar algum tipo de produto, o que você acha de o uso de aplicativos e novas tecnologias para fortalecer a troca, a coleta de produtos? Isso tem sido muito efetivo. Vários depoimentos, principalmente de entrevistadas que tinham filhos na escola, elas ressaltando como elas passaram a adquirir objetos usados depois que entraram em mídias ou em aplicativos em que viam essa possibilidade. Isso por quê? Porque veja a diferença. Uma coisa é isso na mente da consumidora normal. Uma coisa é ela sair de casa para comprar algo numa loja de usados. Isso, para ela, é uma sensação de desconforto. Outra coisa é ela estar em casa e, pelo celular, ela receber, por exemplo, uma mensagem de uma amiga em que mostra que determinado produto usado está à venda e está com preço bom e tem boa qualidade. Uhum. Continua sendo uma compra de usados, mas o aplicativo possibilita que essa compra de usado aconteça de uma forma muito mais integrada com as relações sociais desse indivíduo. Então, os aplicativos... os canais digitais, eles vão ter um papel muito importante nisso. A Tânia está perguntando aqui
se toda essa cultura, né, pós-Covid, né, com essa cultura da higienização de todos os setores, né, como isso, de certa forma, vai impactar no consumo sustentável. Eu imagino, por exemplo, que por exemplo, eu já imagino duas coisas que estão acontecendo. Por exemplo, nós estamos aqui em Curitiba numa situação de aumento de consumo de água, porque as pessoas estão fazendo mais higienização, então há um consumo maior de água, né? E nós estamos passando por um período de seca, com o reservatório secando. Então, futuramente, nós vamos entrar em estágio aqui de racionamento de água aqui em Curitiba. E, ao mesmo tempo que está com essa questão do Covid, o aumento do consumo de água, imagino também que nós temos também um aumento da quantidade de resíduos de detergente ou resíduos de material de limpeza também na água, né? Então, ou seja, temos uma coisa que é o aumento do limpo, mas temos também uma probabilidade de um aumento de consumo de água e talvez até um aumento de contaminação de produtos químicos na água, né? Como é que você percebe isso, Álvaro? Isso. Vai ser inevitável o aumento do consumo desses itens que estão relacionados com a higiene, consumo de água e de energia. Eu digo de energia porque banho, na boa parte do país, o banho é quente, é por energia elétrica, e isso impacta também, né? Assim como lavagem de roupa também impacta com as máquinas, com os tanquinhos, impacta no consumo de energia elétrica. Vai ser inevitável esse impacto, né? Agora, existem outros impactos que eles vão ser mais brandos e que eles podem nos levar a um comportamento mais sustentável. Por exemplo, consumo de roupas. Tá? A percepção de que nós temos hoje, que o nosso guarda-roupa tem mais roupa do que a gente precisa. Uhum. Isso pode nos levar a rever o nosso processo de compra de roupa. Isso pode trazer mudanças significativas para a indústria de vestuário. Tá? Com relação à própria circulação, naturalmente vai existir uma tendência à diminuição da circulação. Tá? A diminuição da circulação vai trazer reflexos para a diminuição de um conjunto de redução de um conjunto de produtos e de serviços. Eu imagino, por exemplo, do tipo, algo que você vai encontrar, imagina, para diminuir teu lavagem de roupa, porque hoje a gente está lavando mais roupa, a gente lavando mais roupa agora com medo da contaminação. Mas imagine que você pode ter produtos em spray, imagina, você saiu de casa, usou a roupa, né? E aí você volta, coloca a roupa no cabide, coloca o spray no produto para um spray para descontaminar a roupa. Ou seja, porque a roupa não está suja, ela pode estar contaminada, né? Então, acho que a gente pode ter alguma coisa no futuro também, ou seja, a tecnologia, a indústria, ela pode gerar também alguns produtos que sejam menos, que não aumente tanto a pegada ecológica, a pegada de carbono, né? Então, essa é uma coisa. Esse produto ele já está no supermercado, o spray de descontaminação. Sério, qual é o nome dele? Porque eu preciso... Ele já está no supermercado. Eu já vi 3, 4 dias atrás. Coloca aí para mim agora. O spray... Vi até o preço. Eu gravei até o preço do spray, R$26. Beleza, eu estou precisando dele, porque eu me sinto mal lavando tanta roupa. Eu estou usando sempre a lavagem rápida, mas mesmo assim eu me sinto mal, tá certo? Eu já estava precisando comprar um balde grande para colocar água que sai todinha para poder se aproveitar de alguma forma, né? Mas, gente, quem mais quer fazer algum comentário aí, gente? Mais alguém? Não? Eu vou primeiro agradecer o professor Áureo, tá certo? Agradecer as pessoas que vieram para a live para participar, tá certo? Meus alunos que ficaram até agora, professora Michele, professora Mônica, né? Colegas do Curitiba, né? Tchau. Ok. A minha irmã participou da live aqui, está dizendo que ela é ecologicamente correta, recicla lixo, pega água da chuva, ela recolhe a água da chuva, tá, e tá de boa aqui.
Gente, ó, o Antônio também, obrigado, Antônio, por participar, tá certo? Meu ex-aluno aí, tá? Aluno em Curitiba, que bom, espero que tenham gostado, tá? Professor, muito obrigado mesmo pela sua participação, tá certo? Espero que todo mundo tenha gostado, eu fiquei encantado, tá? Convite para vir mais vezes para o Uni Curitiba está feito, tá bom? E agora, é uma tendência também agora, a gente com as videoconferências agora, vai ficar mais fácil da gente trocar informações, né, para as faculdades, do que apenas essa coisa da presença em loco, né? Eu acho que isso já não é mais nem uma tendência, já é uma realidade agora, né? Já é um comportamento que vai ficar nos nossos cotidianos. É isso, Isaac. Eu também só agradeço a oportunidade e foi um prazer estar aqui conversando com vocês e rever os colegas, a Sandra, a Ania, que eu vi que entraram também na live. Uhum. Tá bom, então, gente, eu vou terminar por aqui, fechar a gravação. Amanhã, tá certo? Eu deixo esse material no meu YouTube, tá bom? E vai estar na disciplina da aula. Obrigado a vocês, boa noite e até mais, tá certo? Até a próxima. Tchau, gente.